Olá a todos! Hoje eu vou falar o porquê de se fazer uma aula sobre encaixes. O encaixe é tão importante que em todas as peças do mobiliário você vai encontrar algum tipo diferente de encaixe. Eles justamente são feitos para que você possa fazer a união entre peças e proporcionar, além da beleza, do padrão estético, a questão da estrutura. Ele faz com que a emenda se torne estrutural e passe a formar parte de uma peça única, dando maior resistência mecânica e também embelezando o móvel. Vou mostrar algumas peças e alguns processos nos quais são muito importantes para a construção de móveis. Este é o encaixe meia madeira, um dos principais encaixes que nós vamos ter na marcenaria. Com ele a gente pode construir vários tipos de móveis. É um encaixe super simples e que dá uma resistência mecânica fantástica aos móveis. Aqui no curso eu ensino o aluno a fazer esse encaixe e também quais as utilidades que você pode empregá-las. Então é um tipo de encaixe muito bacana e que a maioria dos alunos, ao ver esse encaixe, não consegue visualizar aonde eles podem utilizar. É um exemplo muito clássico aqui, ó. Nessa bancada foi utilizado esse tipo de encaixe. O meia madeira se tornou muito rápida de ser feito, criou uma estrutura fortíssima em que, além da estética se tornar bonita, também eu consigo trabalhar de maneira muito rápida e muito fácil. Esse é um dos tipos que eu vou mostrando. Um outro encaixe também muito utilizado na marcenaria seria o meia madeira com fuo e espiga. Então, ele é uma união dos dois tipos de processos de encaixe, onde, se vocês olharem, ele tem a madeira, aqui seria todo o processo de meia madeira, que ao você juntar as peças, você cria o furo e aqui seria a espiga, onde você consegue fazer a união das duas peças de modo que ele fique uma peça única, criando uma estrutura mecânica. E se você reparar, ele se torna um pé de uma mesa, onde você pode virar ele ao contrário e ter a parte também inferior e superior. Então isso também a gente utiliza para fazer os apoios de tampo, os pés da mesa, as travessas, e existem inúmeras situações onde esse tipo de encaixe são utilizados. Este é um dos encaixes mais bonitos que tem na marcenaria. Ele é um encaixe onde exige uma habilidade ao lidar com as ferramentas e ao riscar. É um fuo espiga, tanto de um formato como o outro. Como assim? Se vocês repararem, é um furo e uma espiga, onde ele é encaixado, dando toda uma estrutura. E aqui é o mesmo processo, é um furo e uma espiga, onde você encaixa, formando esse lindo desenho e criando a própria estrutura. Se vocês repararem, é uma lateral de uma mesa, onde se eu replicar isso nos quatro lados, eu terei uma mesa. E hoje uma das mesas mais bonitas que são feitas. Você pode variar o tipo de material, usar uma madeira de uma cor, de outra,
Então você tem inúmeras possibilidades de você utilizar esse tipo de encaixe. Aqui eu poderia ter utilizado esse mesmo processo do furo espiga para criar uma outra travessa aqui. Então eu tenho inúmeras possibilidades através desse sistema de encaixe. Esse é um dos mais importantes que eu vou ter também na marcenaria. Este também é outro tipo de encaixe que era muito utilizado na marcenaria antiga. Hoje você vê um pouco menos devido à falta de habilidade dos marceneiros em fazer. Mas ele é muito importante na marcenaria, porque ele cria uma estrutura mecânica fortíssima e além de ser um encaixe lindo em que você termina embelezando o seu móvel. Ele pode ser utilizado para fazer caixas, fazer gavetas, estrutura de telhados, tudo através desse encaixe. Como vocês vão poder reparar, ele é um encaixe estrutural, onde eu consigo unir uma peça a outra e terminando fundindo elas, que elas se tornem uma peça única. Esse daí é um dos principais encaixes que as pessoas deveriam aprender, porque vai ajudar eles em toda a parte de lidar com compasso, lidar com a parte de esquadros, a parte de marcação, lidar com a ferramenta, o formão. Então vai dar ao aluno uma habilidade de executar várias outras coisas através desse tipo de encaixe. Aqui também eu vou ter um outro tipo de encaixe que vocês podem utilizar em em portas, em situações especiais, em telhados. Ele é um encaixe muito versátil, que ele vai conseguindo agregar várias peças juntas, através também do encaixe meia madeira, só que no sistema mais sofisticado, onde ele vai se desmontando, criando várias composições que ao se juntarem se tornam uma peça única e dando estrutura mecânica ao que você for fazer. Porque se eu pegar ela aqui e tentar movimentar, ela é totalmente rígida e ela termina uma ajudando a outra na questão mecânica. Então também é uma peça fundamental. Na marcenaria a gente tem vários tipos de encaixe. As pessoas precisam entender aonde colocá-los e qual é a melhor forma de utilizá-los. Por isso que no meu curso eu termino enfatizando muito que o encaixe não é só beleza, ele é uma questão estrutural e aonde as pessoas vão desenvolver a habilidade para montar vários tipos de móveis através deles. Um outro encaixe muito legal seria esse encaixe. Como vocês podem ver, vocês têm peças trabalhando no sistema em cruz, tridimensional, e que ele dá uma estrutura mecânica fantástica ao móvel que vai ser realizado. Então ele trabalha relativamente com 3 peças que ao ser desmontado nada mais é do que encaixes. São 3 encaixes que formam uma peça bem estruturada.